Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho de conclusão de curso. Exatamente. Existe mais de um tipo de trabalho de conclusão de curso? O que é o trabalho de conclusão de curso? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu já vou pedir que você deixe seu like, para você não esquecer, né? Porque no final do vídeo a gente fica meio pensativo, nesses vídeos acadêmicos especialmente. Deixe também o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Também é bom que você compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas que estão passando também por esse tipo de dúvida e precisam deste conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. TCC, trabalho de conclusão de curso. O que é? É um trabalho que você vai fazer que demonstra que você está apto para se formar na graduação. Por isso que é um trabalho de conclusão de curso. Ele também pode existir, na verdade, todo final de curso, de graduação para cima, vai exigir um trabalho final, ou seria o certo exigir. Então, você tem o trabalho de final de curso da graduação, você tem o trabalho da conclusão de curso da pós-graduação, na graduação e pós-graduação, lato sensu, que seriam as pós-graduações livres de especializações, a gente vai ter outros nomes. Tá? Só para a gente fazer um parênteses, depois a gente volta. Daí no mestrado, na pós-graduação, nível stricto sensu, mestrado, a gente vai ter o trabalho de dissertação, se é o mestrado acadêmico. Doutorado acadêmico, a gente vai ter um trabalho chamado tese. E profissionais, a gente vai ter o mestrado profissional stricto sensu e o doutorado profissional stricto sensu. A grande maioria vai usar a mesma nomenclatura, dissertação, mas eu já para mestrado e tese para doutorado. Mas eu já vi alguns programas que optaram por utilizar outro tipo de nome. Então a gente vai falar um pouco disso em um outro vídeo. Nesse vídeo, voltemos então para o mundo da graduação e da pós-graduação livre, lato sensu, aquela que te concede o título de especialista. Então, a gente vai falar o seguinte: o que é, então, o TCC? A gente acabou de falar, que é a finalidade de comprobatória de que você está apto ou que você exerceu aquele período, aquele trabalho e se habilitou para aquele título específico. Por que existem tipos de TCC? Porque não existe no MEC ou na CAPES uma norma específica. Existem as indicações metodológicas e existem aqueles requisitos que a instituição tem que pedir. E esses requisitos, eles podem se modificar. Esses requisitos, eles podem mudar de instituições, de formato, de acordo com a coordenadoria, de acordo com as finalidades do curso, da instituição e do programa. Alguns TCCs, eles são, a maioria, na verdade, dos TCCs, eles buscavam fornecer um conteúdo aplicado. Antigamente, era muito comum que esse trabalho fosse denominado como monografia. O que seria a monografia? Monografia, união de grafias. Então, basicamente, o que o aluno tinha que fazer quando ele se formava? Ele tinha que fazer uma pesquisa teórica composta por 3 capítulos sobre um determinado tema. Agora, lembre-se, nós passamos nos últimos 20 anos por muitas transformações de informações. Então, naquela época, 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, ter acesso à informação, a livros, artigos científicos era extremamente difícil. Se você tiver a oportunidade de ir na biblioteca da USP, você consegue encontrar muitos materiais produzidos que eram datilografados. Então, precisava-se que os alunos produzissem essa informação teórica para auxiliar na informação, no conhecimento da sociedade. Como nós tivemos aí a abertura da internet, chegou no Brasil em 95, o acesso à comunicação, as bases de dados, as instituições começaram a se organizar, revistas científicas começaram a aparecer, muitas informações. Então, vamos atualizar esse modelo de solicitação, porque agora não precisamos mais de tanta teoria, porque já temos esse tipo de informação e até com muito mais qualidades, e vamos pensar em praticidade. Então, a maioria dos cursos que tinham essa nomenclatura monografia passaram a utilizar TCC, porque começaram a privilegiar um trabalho aplicado.
que acontece? Nesse trabalho aplicado, nessa transição entre monografia e TCC, ainda começou a se observar aquela extensão de materiais que não precisaria mais. Então, o TCC, ele chegava até aí a 80, 120 páginas, quase no tamanho de uma dissertação hoje. E algumas instituições, isso aí já é contemporâneo, já tem algumas que usam esse nome TCC, tem algumas instituições que pedem esse trabalho gigante ainda, mas algumas instituições já começaram a se antenar. Puxa vida, ninguém mais lê TCC. O que está acontecendo agora com essa quantidade de informação? Hoje, nós estimamos que um artigo científico seja publicado no mundo a cada 15 segundos. Então, enquanto você assiste esse vídeo, centenas de materiais estão sendo produzidos e estão sendo publicados. E são materiais com base, materiais de mestres, de doutores, acadêmicos diversos, acadêmicos de graduação, várias revistas, site, blog, uma parafernália, como uma amiga minha usou o nome, infodemia, que é a pandemia de informação, muitas informações. Então, algumas instituições já começaram a perceber, puxa, por que eu vou querer que o meu aluno de graduação faça um trabalho extenso que ninguém vai ler? Se falar impressão, eu vou gastar recursos ambientais desnecessários, porque ninguém hoje lê TCC com a qualidade das informações que nós temos. Eu vou gastar, se for banco de dados, eu tenho que ter um banco de dados robusto na faculdade. As pessoas não querem ler, né? Não precisam mais ler, nem querem ler, não precisam mais ler esse tamanho de trabalho. E o meu banco de dados, eu vou gastar uma fortuna para armazenar uma coisa online que ninguém quer. Além de ter risco de invasão e mais um monte de trabalho que dá quando você decide ter um banco de dados online. O que essas instituições contemporâneas que já estão emancipadas na questão da coordenação dos professores estão pensando? Ao invés de pedirmos esse tipo de trabalho, já está tudo muito mudado por essas razões que eu acabei de falar, vamos pensar em artigos científicos. Como assim artigos científicos? Vamos pensar então que ao invés de 80, 100 páginas, esse grupo de alunos realizem uma pesquisa aplicada ou realizem uma pesquisa bibliométrica profunda e já publique o seu primeiro artigo científico. Por quê? Porque a publicação do artigo científico auxilia o aluno, enquanto aluno, na imagem, no ingresso para o mercado de trabalho. Se ele também está pensando em vida acadêmica, ele já vai ter essa primeira experiência. O MEC começa a ver essa instituição melhor, porque começa a entender que essa instituição está realmente fomentando a pesquisa, começa a entender esse aluno. Por outro lado, a instituição, além de se emancipar, ela ainda consegue uma questão social, uma comprovação social, não só do seu exercício enquanto instituição de ensino, de fomentar o ensino, mas também na questão de você dizer, o meu aluno ele está sendo capacitado. Então, é uma via de mão dupla. E aí, essas instituições que estão já emancipadas, que estão se enquadrando no novo modelo, já começam a produzir artigos científicos com a preocupação de popularização do conhecimento científico, com a preocupação de um conhecimento voltado à dinâmica dessa transformação que nós estamos vivendo. Então, essas instituições começaram a pedir como o TCC, aquela antiga monografia, aquele antigo TCC que veio mudando conforme eu estou falando para vocês, começaram a pedir e a incentivar seus alunos a publicarem artigos científicos já no término da graduação. Algumas instituições optaram ainda por não ir tão profundo, porque acabam para tentar se adequar, principalmente as instituições online, para tentar adequar a agenda, o fluxo de aluno que não é o mesmo de uma sala, a dificuldade de fazer grupos online, acabaram optando por um tipo de trabalho que se chama paper, que seria um mini artigo com menos exigências no sentido de ser científico. Poucas deixam mais a critérios do aluno. Ultimamente, eu tenho visto que essa iniciativa, ela tem sido mais por parte de professores esclarecidos, de coordenadores esclarecidos, do que por todo o corpo docente ou por toda uma instituição em si. Então, hoje eu poderia apontar algumas instituições específicas que fomentam esse tipo de prática com esse tipo de preocupação. Mas o que eu posso te adiantar, para você que está ingressando, para você que é professor, para você que está no programa, é que isso vai ser uma tendência das instituições, provavelmente vai ser uma das coisas que o MEC vai pedir nas próximas avaliações,
relações, porque é uma via de mão dupla. O conhecimento é a única forma de nós conseguirmos fazer a sociedade evoluir. A ignorância é o grande mal em todas as relações, seja socioeconômicas, seja qual é o tipo de relação que você pensar numa sociedade evoluída. Um grande abraço e até a próxima.